Se você estivesse andando por aí e visse uma raposa sentada no espaço que separa duas árvores, você provavelmente descreveria a cena dizendo que a raposa está entre as árvores. Agora, se você visse muitas árvores, como num bosque, uma floresta, e a raposa estivesse ali no meio, você também poderia descrever a cena dizendo que a raposa está entre as árvores. Mas a situação da raposa nos dois cenários não é exatamente a mesma, né? Em inglês, as duas situações seriam descritas de forma diferente. No primeiro caso, diríamos "The fox is between the trees". No segundo caso, "The fox is among the trees". Isso leva a uma super frequente explicação que diz que você deve usar between quando se refere a dois itens e among quando se refere a mais itens. Só que isso está errado. Wrong. Between e among não são preposições com distribuição complementar assim. Elas se referem a diferentes tipos de relações. Veja como no caso da raposa que está dentro de um bosque com árvores por todos os lados, você pode muito bem dizer que a raposa está em meio às árvores. Você não pode fazer o mesmo com o primeiro caso. A preposição among implica uma mistura com objetos distintos. There's an imposter among us. Há um impostor entre nós. Ou há um impostor em meio a nós. Nessa mistura de indivíduos que somos nós, se encontra um impostor. Harmony prevailed among them. Harmonia prevalecia entre eles. Harmonia prevalecia em meio a eles. A harmonia se encontrava em meio a essa mistura de pessoas que são eles. Between, por outro lado, indica que algo se encontra numa posição intermediária entre um item e o outro, ou outros. Ou indica algo conectando ou relacionando um item a outro ou outros. Between sempre se refere a relações individuais, sem considerar os componentes como uma massa, digamos. Mas essas relações individuais não são restritas a apenas dois itens. There's too much space between the lines. Há espaço demais entre as linhas. NATO is a military alliance between 30 countries. A OTAN é uma aliança militar entre 30 países. A gente não pode dizer among 30 countries, porque a aliança não está ali em meio aos países, como um item perdido no meio de uma multidão de países. Ela é uma relação bem definida entre um país e outros. Veja esse caso. A bee is flying among the flowers and lands between the petals of one of them. Uma abelha está voando entre as flores, ou seja, em meio às flores, misturada no meio delas, e pousa entre as pétalas de uma delas. Ela não pousa em meio às pétalas, porque as pétalas não formam uma massa dispersa ali e perdida no meio delas é que a abelha pousa. Não, ela pousa num espaço definido localizado exatamente na distância separando pétalas umas das outras. Será que a diferença entre among e between ficou clara com esses exemplos? Se sim, por favor, não cometam a gafe de trocar um pelo outro ao escreverem seus artigos científicos. E eu preciso dizer que isso é muito, muito comum. Vejam aqui alguns exemplos que encontrei em artigos científicos publicados agora em 2022. Gene flow among provinces. Deveria ser gene flow between provinces. O fluxo gênico ocorre de uma província para outra, determinando uma relação dos itens. Ele não flui em meio às províncias como se elas fossem só o plano de fundo. The number of migrants per generation among provinces. Mesma coisa aqui. Os animais migram entre as províncias, de uma para outra, não em meio a elas. Generally, phylogenetic studies help to determine the relationships among genes or species. As relações não estão perdidas no meio dos genes ou espécies. Elas se encontram entre um gene e o outro, entre uma espécie e outra. Então, between. E novamente o mesmo se aplica ao terceiro exemplo. Archaeological and historical studies have proposed linkages among global climate change, societal instability, violent conflict, and socio-political collapse. Você está listando vários itens que estão conectados entre si. A conexão é entre um e outro, não em meio a eles. Então, between é a palavra adequada. Para vocês terem ideia de quão comum esse erro é, eu encontrei esses 3 exemplos numa busca que durou nem 5 minutos. Em todas as 3 revistas que pesquisei, achei erros recentes. E se vocês pensam que isso só acontece em revistas pequenas, estão enganadíssimos. O último exemplo listado aqui não é nada mais, nada menos que da Nature. Eu não vou mencionar os estudos exatos dos 3 exemplos aqui porque não quero ficar expondo ninguém. Mas se alguém realmente quiser saber quais são, é só procurar por esses trechos no Google. O fato é que nem sempre esses problemas do uso inadequado são dos próprios autores.
Existem casos em que o próprio copy editor da revista corrige, entre aspas, um between para among porque ele, mesmo sendo alguém que supostamente deveria melhorar o inglês, foi condicionado a seguir a regra do between para dois, among para muitos, e a aplica indiscriminadamente achando que é a coisa certa. Por isso é importante não só você entender o uso correto, como também conferir a prova do seu artigo antes da publicação para contestar possíveis correções erradas, digamos assim, por parte da equipe da revista. E se você precisa de ajuda com isso, vem falar com a A1. A A1, Assessoria em Produção Acadêmica, realiza trabalhos de tradução de textos acadêmicos do português para o inglês e vice-versa. Também realiza revisão de textos em português e inglês, formata seu manuscrito nas normas do periódico para o qual quer submeter e também ajuda na preparação das suas figuras. Também criamos logos. E sim, a A1 é minha mesmo, em parceria com alguns amigos. Então não estou fazendo propaganda para terceiros em troca de dinheiro. Ah, mas eu devo ter uma bela estabilidade financeira, né? Na atual situação do país, com a pesquisa sendo demolida dia sim e dia sim? Enfim, deem uma olhada nas nossas páginas nas redes vizinhas para conferirem parte do trabalho realizado. E solicitem orçamento sem compromisso pelo nosso e-mail, a1academica@gmail.com. Se você mencionar que ficou sabendo da A1 por esse vídeo, ganha 10% de desconto no seu primeiro trabalho conosco. Agora, voltando ao assunto. Se você não está convencido da minha explicação do uso de among e between e ainda acha que among é a opção certa, confira esse comentário sobre o tema presente no Merriam-Webster Dictionary. Há uma noção persistente, mas infundada, de que between pode ser usado para apenas 2 itens e que among precisa ser usado para mais de 2. Between vem sendo usado para mais de 2 itens desde o inglês antigo. Ele é especialmente apropriado para denotar uma relação de 1 para 1, independente do número de itens. Ele pode ser usado quando o número é inespecífico, Economic Cooperation Between Nations, quando mais de 2 itens são numerados, Between You and Me and the Lamppost, Partition Between Austria, Prussia and Russia, e mesmo quando apenas um item é mencionado, mas repetição está implícita, Pausing Between Every Sentence to Wrap the Floor. Among é mais apropriado quando a ênfase está na distribuição em vez das relações individuais. Discontent among the peasants. Quando among é automaticamente escolhido para mais de um item, o uso do inglês fica artificial e forçado. Eu não fui o primeiro a se incomodar com esse uso errado de among em artigos científicos. Vou deixar na descrição o link para essa discussão levantada por um laboratório de ecologia da Universidade do Arizona, onde são mencionados diversos artigos publicados com esse problema. Aí vocês podem estar se questionando se proibir esse uso de among não é prescriptivista. Bem, não. O uso dele é que é uma maneira prescriptivista, uma concepção equivocada, na verdade, de como muitas pessoas pensam ser a forma adequada de usar. Um típico caso de hipercorreção. Ninguém naturalmente usa among dessa forma. Sempre que ele aparece é porque alguém foi induzido a, entre aspas, corrigir a forma de falar, criando assim uma forma artificial de usar a língua. Temos alguns casos de hipercorreção em português também, mas isso fica para outro vídeo. Não esquece de deixar o seu like se esse vídeo foi útil para você. Você quer ver mais vídeos abordando problemas do uso de inglês escrito, especialmente para fins acadêmicos? Então se inscreva e ative as notificações. E deixa aí nos comentários algum ponto do uso do inglês que te causa dúvidas e você quer ver sendo explicado aqui. Você também pode ajudar esse canal a seguir ativo fazendo doações espontâneas via Pix ou PayPal, de qualquer valor. E me segue também lá no Instagram. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!